Eu quis trazer hoje uma palavra sobre o profeta Joel. Talvez muitos de vocês não conheçam quem seja o profeta Joel. Né? Não é um livro tão conhecido. Ali tem muitos profetas menores na Bíblia, né? Amós, Zacarias, e tem um pessoal lá que de repente não seja o texto que você mais procure para ler. E o profeta Joel, eu não vou fazer uma abordagem completa, não. Vou pegar um trecho da sua carta, do seu escrito para a gente apreciar, para a gente ter um momento especial. Mas, no começo do capítulo, você vai perceber que ele tem um tema central muito forte. É a invasão de um bando de gafanhotos, um enxame de gafanhotos, que veio, né, acabar com a agricultura, acabar com tudo lá em relação às frutas, os cereais, o gado, toda a prosperidade. Os próprios sacerdotes ficaram sem os sacrifícios. Rapaz, a descrição de Joel, capítulo 1, é quase um apocalipse. Você lendo, você chora. Você lendo, você fica triste. E fica até triste de perceber que há textos como esse na Bíblia. Fortes, densos, pesados, sofridos. Eu trouxe 3 versos do começo para você ver como o negócio é pesado. Diz assim, olha... Vou ler só 3 versículos desse capítulo, porque eu acho que a gente não merece ler esse capítulo todo, certo? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. Misericórdia, né? O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Desespere-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Amigo, você é produtor de quê? Sabe quando o profeta diz, chore, produtor de vinho? Eu penso em vocês. Em pessoas que estão produzindo, que estão tentando empreender. Chorem, produtores. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Esse foi o verso 11. Aí no verso 19 ele diz assim, a ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Gente, é uma literatura pesada. E só não é pior essa literatura porque é muito semelhante ao que acontece na vida da gente nos últimos anos. Há 3 anos e meio atrás, eu me tornei pastor aqui na Candeias. E foi o princípio das crises financeiras do Brasil. E eu tive que arranjar mensagem para consolar, para exortar, para animar as pessoas por causa da crise. E sabe qual foi o pior? Que ela não passava. Era tipo 6 meses, aí a gente achava que ia melhorar e piorava. Vinha 1 ano, ela ficava pior. Vinha 2 anos e a dificuldade continuava. E os irmãos entenderam isso que está acontecendo. O que o cortador não pegou, no outro ano, veio o peregrino e levou uma partezinha do seu salário. O que o peregrino não pegou, o devastador acabou tirando mais um teco daquilo que era o seu rendimento, daquilo que era a sua empresa, daquilo que era que você fazia. E o que o devastador não pegou, por fim... Já nas últimas circunstâncias, parece que a gente planta, a gente se esforça, mas quando vai colher o fruto, vem esse enxame que não foi responsabilidade nossa, acaba com a nossa crise, com a nossa produção, com o nosso gado, com nossos frutos. E o Brasil vive um momento muito apertado. É interessante que pode parecer que a gente está um pouquinho melhor, mas não é o que eu tenho sentido. Porque eu conversei até com umas 3, 4 pessoas no último mês, e o sentimento foi que está difícil. A margem que eu tinha, não tenho mais. Eu estou pagando para trabalhar. Eu estou contando os dias para fechar a porta. As pessoas estão aflitas. E sabe o que é pior? Ou o que é melhor? Apesar de tudo, o brasileiro não desiste de lutar. Todo dia nós temos levantado 6 horas da manhã, penteado o nosso cabelo, vestido a nossa roupa,
entrado no nosso carro e indo lá fora tentar ganhar mais um dia desse mundo que foi tão corrompido por esses gafanhotos aí fora. Aí, um cenário como esse não é estranho para a gente. Quantas vezes nos últimos anos tem um pessoal que passou tranquilo na manteiga? Glória a Deus por sua vida. Mas, pessoal, quantas vezes no último ano você não disse, e no clamor a Deus, Deus tenha misericórdia de mim? Quantas vezes nos últimos anos você, quando a gente pensou assim, quem tiver um problema, vem aqui na frente na igreja, você não se levantou e veio? Quantas vezes você não fez um autoexame para saber se o problema não era você, se não era a sua família que gastava demais, se não, você não tinha uma relação ruim com o dinheiro, se não havia onde poder apertar um pouco mais? E talvez você não seja uma questão de finança, mas você esteja enfrentando uma doença por 3 anos seguinte que veio o cortador, veio o peregrino, veio o devastador e veio o devorador na sua vida. E você diz, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, isso não é para mim. Que circunstância difícil. Por isso, esse capítulo 1 de Joel a gente já conhece. Você já conhece. Depois de 3, 4 anos, você já conhece. Todos nós conhecemos. Por isso eu não queria ficar no capítulo 1, eu queria trazer novidade do capítulo 2 do profeta Joel. Eu queria entrar em algumas outras questões do capítulo 2, que diz o seguinte, ele trata de um então, um depois disso, uma curva no caminho, uma mudança da história. E eu quero ler com vocês essa curva do caminho. E talvez você não sabia porque veio aqui hoje, mas eu tenho uma palavra para você. Talvez você estivesse em casa, nem queria vir. Tua esposa te obrigou. Você veio arrastado, estava emburrado. Meu amigo, você não veio por acaso. Eu quero te trazer uma palavra hoje. E eu vou ler esse texto. Eu vou ler bons versículos. E eu quero que você tenha esse texto para a sua vida. E que cada versículo que eu falar seja aplicado em você. Tá certo? Estou cansado de pregar miséria. Vamos pregar uma coisa boa hoje. Certo? Quero que você receba esse texto de Joel para a sua vida. Por isso eu quero que você preste bastante atenção comigo nessa leitura. Aproveita que você está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Olha só. Joel, capítulo 2. Eu vou começar no verso 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Então o Senhor teve misericórdia de nós. Então o Senhor olhou com carinho para o seu povo. Então o Senhor exerceu o seu amor, Deus me ama, e começou a exercer piedade sobre nós. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Aleluia. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. E Ele lhe envia muita chuva, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Como antes fazia. O que é que Deus fazia antes na sua vida, que faz tempo que Ele não faz? Ele diz, vou trazer muita chuva e vou fazer como antes eu fazia. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Esse é o 25. No 26 diz assim, vocês comerão até ficarem satisfeitos.
e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. No 28, esse texto você conhece, diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. No 29 diz assim: até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. No 32, ele fala uma frase especial que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Meu amigo, receba essa palavra em nome de Jesus. Se você viveu os piores dias e continuou com Deus, por que não viver os melhores dias com Ele também? Se viveu os períodos de seca, é porque também você vai viver os períodos de chuva. E se houve um gafanhoto cortador, devorador, devastador, peregrino, é porque é o tempo da restituição também na sua história. Eu gosto de uma frase que diz: não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca passe. E aquilo que você tem vivido, meu irmão, vai passar. E Deus não se esqueceu de você. E Deus te ama. Ele vem com trigo, com vinho novo, com azeite. E a videira e a figueira já estão carregadas. E os pastos estão ficando verdes. Amigo, isso é palavra para você. Deus não se esqueceu de você. Ele diz: esse povo nunca mais será humilhado. Vou honrar vocês. Vou restituir o que os gafanhotos roubaram. Qual é o nome do seu gafanhoto e o que foi que ele roubou na tua história? Eu vou restituir o que esses gafanhotos tiraram de você. De forma, amigo, que é muito importante para você entender que Deus te ama, Deus é bom e Ele não se esqueceu de nós. Ele tem zelo por nós, Ele vai agir com piedade em nossa vida. Tem uma passagem desse texto que diz assim: pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça, e lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como fazia antes. Na Bíblia, a chuva é sinal da prosperidade de Deus, porque na sociedade agrícola, quando chovia, vinha fruto, vinha prosperidade, vinha celeiros cheios. O profeta Elias, eu quero ser um Elias para você hoje, que diz assim: ele chegou no momento de seca difícil. No final daquele período, ele chegou e foi orar a Deus, dizendo: Deus manda chuva. Deus manda chuva, ele clamou. Aí pegou o moço dele e diz: vai lá ver se a chuva está vindo. Aí o moço ia ver: não estou vendo nada, Elias. Elias orou de novo. E disse: moço, vai ver se está vindo chuva. O cara ia ver: está vindo não, Elias. Elias, quantas vezes você orou por essa chuva, foi lá fora ver se a chuva estava vindo e não viu sinal nenhum. Mas na 7ª oração, no tempo perfeito de Deus, ele disse: vai lá ver se havia chuva. E o menino veio e disse: eu vejo uma pequena nuvem. Elias disse: essa pequena nuvem é um sinal de que a chuva está chegando. Há uma pequena nuvem para você. Há um sinal de que a chuva está chegando na sua vida. Você já orou, já clamou, já fez autoexame, já está ali na luta. Quantos anos? Deus tem uma nuvem para você, tem uma chuva para você. Tem um amigo meu, que ele estava me contando que ele é professor, estava ensinando as pessoas. Ele estava dizendo o seguinte: Felipe, a gente ensina os alunos, passa uma semana, eles esquecem tudo que a gente disse. Aí sabe o que eu faço? Eu ensino de novo. Mas parece que não aprende, rapaz. Eu tenho que toda hora meio que falar a mesma coisa, porque o cara não aprende. Parece que está sabendo, faz a prova, na semana seguinte não sabe mais nada do que fez a prova. E eu fico indignado, porque toda hora a gente tem que falar a mesma coisa para a pessoa aprender. Eu falei: rapaz, é esse nosso papel social às vezes. É lembrar as pessoas das mesmas coisas todos os dias.
O dentista está lá, lembrando que você tem que ter uma saúde bucal, que você tem que tratar do tártaro, que você tem que tomar cuidado, escovar de manhã, à tarde, de noite. Você às vezes esquece, o dentista fala, não pode. Porque ele está ali preocupado de te lembrar essas coisas. Eu, como pastor, eu quero te lembrar que Deus te ama. E às vezes a gente esquece lá fora, com esse bando de gafanhoto lá fora, demora uma semana, você já não acredita mais, mas Deus cuida de você. Se Deus foi Deus dos vales, Deus também é Deus dos pastos verdejantes. Se você passou o pior de Deus, também pode passar o melhor com Deus. E Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Receba essa palavra, amigo. Às vezes a gente lança uma palavra, você tem que levar para você. Você tem que dizer, isso é para mim. Porque quando você leva para o seu coração, você começa a viver conforme a palavra e as coisas mudam na sua vida. Agora, algumas coisas eu queria trabalhar com vocês nesse texto. 2 coisas eu queria trabalhar com vocês. Para a gente poder afinar e ficar bem ajustado e ser bem legal o nosso aprendizado. Preste atenção, que a primeira coisa que eu quero trabalhar mais forte com você, que você vai perceber, que ele fala de um derramamento do Espírito Santo. E ele fala de uma prosperidade, de uma terra sarada. As 2 coisas andam de mão dada. As 2 coisas estão unidas. Uma restauração de vida e uma restauração espiritual. Por isso, meu amigo, a sua restauração também é embebida, derramada, preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E se não for assim, não dá certo. Por que que tem que ser assim? E aí eu vou agora elaborar com vocês. Por que que tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque a prosperidade de Deus tem que estar junto com os princípios, os valores e o poder do Espírito Santo. Porque prosperidade sem Deus não dura. Prosperidade sem Deus não é prosperidade, é castigo. Você tem, mas não se sente satisfeito, está sempre querendo mais e nunca tem o suficiente. Já entendeu isso? Porque se a gente não tiver os princípios de Deus no coração da gente, a gente vai ser guiado pelo nosso estômago. E quem é que é guiado pelo estômago? Os gafanhotos. Que comem até destruir a terra e vão para a terra seguinte e consomem, compram, acumulam, pegam para si, gastam, destroem. Quando sai a terra está destruída, não sobra nada para ninguém e vem a fome. Se você for guiado pelo seu estômago, você gera uma sociedade que destrói a si mesmo, uma sociedade de gafanhotos, igual nós vivemos lá fora. Pessoas lutando pela sua farinha, pelo seu porção, todo mundo a sua individualidade, querendo o seu primeiro. Isso é gafanhoto, isso gerou o Brasil do jeito que o Brasil está. Para a gente viver uma prosperidade é preciso que a gente tenha o Espírito de Deus derramado sobre todos os povos e tribos e nações. Porque senão a gente vai comer a si mesmo, a gente vai se destruir entre nós. Porque do nosso interior vai fluir um rio de água viva que nunca vai cessar. Mas quando a gente come de uma água que não é de Deus, a gente volta a ter sede e a gente destrói o que põe na nossa mão. Estão entendendo isso? Eu li um livro esses dias, queria mostrar para vocês. Ele diz assim, ó, a natureza ensina. Olha só como é que é o livro, ó. A natureza ensina. Eu até recomendo, é um livro bom, não é cristão não, a maioria dos livros que eu leio não é cristão. Aí diz assim, a natureza ensina. Ele estava fazendo uma comparação entre colmeia de abelhas, a inteligência da colmeia, a inteligência das formigas, tudo assim, bem legal mesmo, você vê como elas funcionam, como elas agem, como elas são organizadas. A Bíblia mesmo usa muitas citações dessa. Aí, só tem um grupo de pessoas que ele não gosta, que ele fala que é ruim. Adivinha quem é? Os gafanhotos. É o único grupo que ele diz que é para a gente não imitar, né? A gente é o único grupo que se destrói. Todas as outras comunidades lutam pela sua colônia, mas os gafanhotos destroem a sua própria vida. Deixa eu ler para vocês o que está na página 218. Ó.
Olha só a descrição aqui, ó. Diferentemente dos esforços coletivos de formiga, abelhas ou cupins, nos quais a auto-organização nasce do compromisso instintivo de cada indivíduo com a colônia, você entendeu? A formiga, a abelha ou cupim tem um compromisso com a colônia. Diferente deles, o agrupamento de gafanhotos parece ter por base principalmente o medo. Os gafanhotos individuais em um enxame não estão contribuindo para um bem maior. É cada um por si. Eles não parecem estar colaborando um com os outros. Estão apenas tentando comer o gafanhoto que está à frente deles e evitando ser comido pelo que está atrás. O que é isso? É porque os gafanhotos, eles, quando tem uma chuvinha de nada, eles explodem, eles multiplicam e querem consumir tudo. Aí quando eles acabam com a comida do lugar, a fome é tão grande que eles ficam raivosos. Eles entram num outro estado emocional raivoso. E eles começam até a comer a si mesmo. Canibalismo. E para fugir disso, eles têm que sair correndo. Aí vai um enxame de canto em canto, porque eles não podem parar, porque ele é comido pelo gafanhoto que vem atrás. Aí eles chegam a comer 100 toneladas de alimento por uma semana, por um dia. Uma coisa horrível. Vai destruindo. Na frente tem um pasto, atrás tem um deserto. Porque eles só pensam em si mesmos. É uma comunidade movida pelo medo. Não tem compromisso com a sociedade, com a colônia, com o Brasil, com a nossa vida em nossa cidade. Com o nosso próximo. Entendeu isso? Uma sociedade de gafanhotos não tem prosperidade. Indivíduos gafanhotos nunca têm o suficiente. Por isso que a Bíblia diz, eu vou dar comida para vocês até que vocês fiquem satisfeitos. Mas você só pode ser satisfeito se tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Porque senão, não há comida que dê para você. Essa é a força do texto. Por isso que eu preciso desse Espírito Santo para poder viver essa prosperidade. Porque a sociedade é coletiva. Deus não quer te abençoar sozinho, Ele quer abençoar um povo inteiro. Tem um texto para a gente, que está lá em Lucas 12, 29. Diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, e não andeis inquietos. Inquietos, ansiosos com medo, guiados pelo que tem que comer, estômago. Porque as nações do mundo, o povo que não tem Deus, os gentios, no texto, buscam desta forma, essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisam delas. Isso é Jesus falando, tá? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por isso que não pode ter a prosperidade sem o Espírito de Deus. Você tem que buscar Deus para que você possa viver uma prosperidade junto com os outros. Não tem mais. Olha a sociedade regida pelo medo, gafanhoto. Aí o que diz Jesus? Não tem mais. Ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha só o 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça o gafanhoto, ou seja, que peste for, não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Amigos, por que o fato de buscar o reino de Deus primeiro me faz viver que todas as outras coisas serão acrescentadas depois? Isso é uma mandinga, isso é uma feitiçaria? Que se você buscar Deus, aí você vai ver assim o devorador sendo repreendido, a porta aberta, e você assim entrando assim no BMW e sendo tudo bem feito? Isso é uma feitiçaria? É não. Porque não há prosperidade possível de um povo gafanhoto. Se a gente busca os princípios de Deus, o que ali a palavra está dizendo? Você vai vender aquilo que lhe sobra e vai dar esmola para o seu próximo. Você está preocupado com aqueles que têm menos. Você não está acumulando para si. E o seu valor não está naquilo que você possui, mas nos seus tesouros que estão no céu. Porque aqui pode ser que a inflação corroa.
Pode ser que o leão leve, pode ser que o gafanhoto pegue de você, mas no céu está guardado até o dia final. Por isso, junte tesouros no céu e não na terra. Mude o valor do coração de vocês e vocês vão poder viver uma prosperidade muito mais significativa e plena. Entendeu? Por isso que a prosperidade tem tudo a ver com o espiritual. E não é uma feitiçaria de você dar o dízimo e ficar rico. Mas é de uma sociedade que considera o outro, que não vive para si, para o mérito próprio, para acumulação e para se sentir o rei do mundo. E quando terminar de consumir tudo, o resto que se lasque. Vendam o que tem, dê esmola aos pobres, ajunte tesouros no céu. Segunda coisa que eu quero firmar com vocês nesse texto, e que tem a ver com a nossa prosperidade que está prometida por Deus, e que tem a ver com o derramamento do Espírito. Diz assim: a prosperidade que Deus traz, sara a terra, derrama do Espírito e é inclusiva. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, até os servos e as servas, os filhos e as filhas. Não foi isso que disse o texto? Os velhos e os jovens. É para todo mundo. Uma sociedade dividida não subsiste. Uma sociedade dividida em classes, que as classes brigam uma com as outras, que não há um acordo social agradável, ela se destrói. Uma sociedade que não considera os mais jovens, uma sociedade que não considera os mais velhos, que discrimina o estrangeiro. Todos devem estar inclusos nessa mesma prosperidade e o Espírito convida a todos para uma mesma unidade. As nossas brigas interiores aqui destroem o nosso país. As nossas separações, os nossos racismos, as nossas coisas de colocar pessoas de lado, a nos acharmos superiores, nos fecharmos em castelos e condenarmos quem não pode ter a mesma coisa que nós. As nossas opressões, isso não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é inclusivo, ele inclui a todos. E aí, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Filhos homens, filhas mulheres, não há barreira de gênero. As mulheres estão incluídas, as mulheres não podem ser colocadas de lado. E isso parece que a sociedade está cada dia mais entendendo. Até os filmes, as heroínas começaram a ser femininas. Até os filmes infantis, as meninas estão com mais participação. Falta ainda muito salário para elas estarem igual aos homens, mas elas estão cada dia mais participantes da sociedade, porque uma sociedade guiada pelo Espírito Santo de Deus, as mulheres têm que ter papel relevante, importante e tão relevante quanto o homem. E as mulheres estão conseguindo isso, elas são donas de empresa hoje, são gestoras, são capazes, são poderosas, são líderes, estão fazendo tudo aí lá fora. Às vezes, e aí vou abrir um parêntese aqui, a igreja está devendo muito para lá fora, em relação a isso. A Bíblia diz que as filhas profetizarão. E eu quero saber, cadê as profecias das mulheres? Às vezes, por causa da nossa tradicionalismo, a gente não tem mulheres pastoras, por exemplo. E por causa das interpretações bíblicas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Meu parêntese, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Para mim, que tivesse milhares de mulheres pastoras, o reino de Deus crescia. Mas parece que a gente não chegou lá ainda. Elas não estão recebendo profecia? Profecia para quê? Para liderar o povo. Para transformar os corações, para pregar a palavra, não é isso? Suas filhas profetizarão. Cadê as profecias das mulheres? Elas ficam nos cultos de quarta-feira, nas casas das pessoas, revelando, profetizando lá, porque não pode fazer aqui. Excluídas. Porque não são pastoras. E quando é, principalmente no meio mais tradicional, é colocado de escanteio. Cadê as profecias das mulheres? Meu pai, antigamente, isso há muitos anos atrás, pense muitos anos atrás, ele foi chamar uma missionária para falar no púlpito,
para dar um relatório, né, de missões nacionais, missões mundiais. Ela foi chegar e foi dar uma palavra. O irmão na igreja levantou com raiva e disse: mulher não pode falar na igreja, mulher não pode levar palavra, mulher não. Aí ficou lá um nervosismo doido, e o pai, do jeito político que o pai é, ele chegou: meu irmão, é verdade, mas ela pode dar uma palestra? A palestra pode, então ela vai dar uma palestra. Aí a pessoa sobe, dá uma palestra que é a mensagem purinha, mas se chama de outro nome, aí pode. Por isso não é pastora, é missionária. Já viu nas igrejas pentecostais? É missionária, que não pode ser pastor. Cadê as profecias das mulheres? Uma sociedade que quer ver uma igreja prosperando, precisa de mulheres. Mas se o irmão chegar para mim com raiva do que eu estou falando, eu vou dizer: não, é só uma palestra que eu estou pedindo para elas darem. Eu chamo de missionária. Também não vou criar casos com você, não. Mas para mim, pode ordenar que está valendo. Outra coisa aí. Vossos velhos terão sonhos. Cadê a força dos nossos idosos? Do nosso pessoal de sabedoria, do nosso pessoal estratégico, do pessoal que sabe que já viveu. Cadê os sonhos dos mais velhos? A gente vive uma sociedade que o que vale é quem produz. Se o cara envelheceu, já não está produzindo tanto, deixou de ser relevante. Mas a Bíblia diz: eu quero esse pessoal mais velho incluso, porque eu estou dando sonhos para ele fazer uma bênção no meu povo. E quanto mais velho a gente fica pensando: será que eu ainda vou ser útil nesse mercado de trabalho? Será que eu ainda tenho algum valor? Mas Deus está dizendo: para mim, vocês têm muito valor, e eu vou dar sonhos para você, porque teve geração na Bíblia que teve que ser um Moisés de 80 anos para liderar o povo. Não tinha gente mais nova para fazer. Abraão, tudo condenado, idólatra. Abraão, único de fé, 100 e tantos lá, cacetada, anos. Por que Deus não chamou o novinho? Porque não tinha. Os mais velhos que estavam levando a palavra de Deus. Quantas igrejas são sustentadas por pessoas mais velhas? Cadê o sonho desse pessoal? Sabe uma pessoa na Bíblia que representa isso? Bem legal, meu amigo. É o cara chamado Caleb. Olha só o que o Caleb diz. Sabe quem é o Caleb? É aquele que, quando Moisés chegou assim na beira da terra prometida, foi mandar os espias. Aí teve 10 que deram testemunho dizendo: rapaz, não podemos entrar nessa terra não. A terra aqui tem um gigante, tem uma cidade fortificada. A gente deve voltar para o Egito. Aí Josué e Caleb disseram assim: Caleb tinha 45 anos. Rapaz, a gente for aqui na fé de Deus, se a gente confiar no Deus que nos livrou do Egito, a gente vence esse pessoal. Vamos lá, vamos pessoal, a gente pode vencer esse negócio. Aí Deus liberou uma palavra de promessa para Caleb. Agora pense que o cara esperou 40 anos para essa palavra se cumprir. Com 85 anos, o Caleb, esperando a promessa, foi falar com quem? Com Josué, um amigo dele. Disse o seguinte, ó. Josué 14:10. Pois bem, Caleb falando, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Se o Senhor estiver comigo, a mesma palavra que ele tinha 40 anos atrás. Se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá como ele prometeu. Por isso, no verso 14 diz assim: até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Você tem pensado que seu tempo já passou? Não acredite, isso é mentira de Satanás. Deus ainda tem sonhos para você. Deus ainda quer mandar para você palavras de transformação. A igreja, a sociedade, a vida ainda precisa da tua força. Você que tem sido mais velho. Por outro lado, a Bíblia fala dos mais jovens. Os mais jovens que precisam se levantar com visões. Por que isso é importante? Porque às vezes os adultos corromperam o sistema. Estão todos corrompidos.
Aí o que Deus faz? Vai chamar um cara bem novinho para consertar o problema dos adultos. Está lá Saul com o reino todo corrompido. O que Deus faz? Condena Saul e vai procurar Davi, o menor da casa do pai dele, um filho que ninguém nem pensava, o mais jovem, o cara que estava lá cuidando do pasto, que ninguém estava nem pensando nele, dizendo, eu quero aquele cara ali, porque ele tem um coração segundo o meu, e ele vai fazer uma transformação em Israel. E às vezes a gente precisa de pessoas jovens para trazer uma nova visão, para quebrar a estrutura, para dizer que não é bem assim, que vocês precisam mudar o que vocês estão fazendo. Já pensou, pessoal? Quantas igrejas, mormente tradicionais, estão cheias de cabelos brancos, mas falta juventude? Quantas igrejas estão morrendo com seu tradicionalismo, cheio de gente de cabelo branco, mas não tem uma pessoa jovem? Cadê os nossos jovens? Com visões, com profecia, para transformar realidades. Igrejas morrendo por falta de jovens. Jovens que Deus embebeu, derramou e ministrou o Espírito Santo. Deus pode fazer muita coisa quando um jovem se entregar no poder do Espírito Santo. E é capaz de transformar toda uma realidade de uma comunidade. Jeremias foi escolhido muito novo. E ele deu uma palavra para Deus dizendo assim, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Agora eu ponho em tua boca as minhas palavras. Se dependesse de você, jovem, para o evangelho ser levado, daria certo? Porque Deus tem colocado a sua palavra na sua boca. Por isso, abra a boca, jovem. Fale da palavra de Deus, ministre a palavra de Deus, transforme realidade através dos princípios do Espírito Santo na sua vida. Faça uma transformação qual esse Brasil nunca viu, com o poder da juventude. Com os sonhos dos mais velhos, com as profecias das mulheres, com os servos e servas, com todos os povos, tribos e nações. Isso é uma prosperidade que permanece, que repreende o gafanhoto, cortador, peregrino, devastador e destruidor, devorador. Como é que eu faço para repreender o devorador? É dando dízimo? É não. É sendo instrumento de Deus nessa sociedade. Aí você repreende o devorador. Quer ser fiel a Deus? Transforme realidades no poder do Espírito Santo. Inclua pessoas, faça uma grande transformação. E você vai perceber que quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém, pessoal? Eu queria que você agora fizesse um momento aí de oração. Porque talvez você me pergunte, mas eu quero participar disso. Eu quero ter o Espírito Santo derramado em minha vida. Eu quero ser uma pessoa que vive essa prosperidade de Deus na minha história. Como eu faço? No último verso que eu li, diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que lá em Atos 2, quando Pedro fala do derramamento do Espírito e cita o profeta Joel, a mesma pergunta é feita e diz assim, o que faremos, pois, para ter esse Espírito Santo que você está falando? Ele diz, arrependam-se e invoquem o nome do Senhor Jesus. Como é que está seu coração? Talvez seja um momento especial de você invocar a presença de Deus e clamar pelo nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, que Teu Espírito Santo preencha cada espaço de nossa vida. Que Ele entre até naquelas portas mais escondidas do fundo de nossa alma agora. Abra a porta.
porta, pegue o lixo que está entulhado e jogue fora de nossa história. Faz uma limpeza do nosso interior. Tira tudo o que tu não queres em nós, Pai, em nome de Jesus. Comanda, Deus, até o último fio de cabelo em nossa vida, Pai. E nos faz ver o teu propósito para cada um de nós, e como comunidade, como sociedade e como Brasil. Que esse Brasil possa ver os melhores dias, Pai. Que o gafanhoto cortador seja repreendido. E que se vier o gafanhoto peregrino, esse também não consiga nos pegar, não consiga entrar, esteja fora de nossa alçada. E se vier o gafanhoto devastador, Pai, prende, joga fora. E repreende principalmente o devorador, Senhor Deus. Para que essa nação possa ver a prosperidade, os campos ficando verdes, a figueira e a videira cheias de fruto, o trigo, o vinho novo e o azeite, que a gente coma até ficar satisfeito. Senhor Deus, e que as chuvas de outono caiam sobre o Brasil, e que as chuvas, Pai, da primavera caiam sobre nós, e que a gente possa ter um momento de prosperidade feliz como povo de Deus, abençoando essa nação, e que os pobres sejam incluídos, que as mulheres sejam incluídos, Pai, que os filhos e filhas, Pai, que os servos e servas, e que todos os estrangeiros, e que todo aquele que se chama pelo seu nome possa ser incluído junto nessa mesa, essa mesa de Abraão, Jacó, nessa mesa de Jesus, dos apóstolos, dessa tua mesa, Pai. Senhor Deus, para a gente que viveu os anos no vale, traz a chuva, Pai. Nos faz viver contigo o tempo da bonança. E nos usa, Pai, com profecia. Nos usa com sonhos, nos usa com visão, Senhor Deus. Que cada irmão aqui seja um canal de bênção para esse mundo e para o próximo. De forma que as pessoas digam: você tem uma palavra de Deus para mim, eu reconheço o Espírito Santo em você. Por isso, Deus, não nos deixa sair daqui se não for com a tua presença. Não nos deixa voltar para nossa casa, Pai, se não for sem a sua liderança. Porque a gente tem montado um Brasil de gafanhotos, e essa não é a história que nós queremos para os nossos filhos. Senhor Deus, sara essa nação, sara esse país, abençoa essas eleições, abençoa cada um aqui presente, Pai, e que o Senhor possa conduzir essa nação a dias melhores, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. A salva de palmas para terminar aí esse culto abençoado. Que Deus nos abençoe, meu irmão.